queria começar orando para que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, que vou trazer a palavra com vocês, para que Ele possa falar aos nossos corações, que possa se utilizar nós como um canal de bênção para trazer a palavra dele. Amém? Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que tu nos concede de falar a tua palavra, falar do teu evangelho. Mas, Santo, sabemos que o nosso coração, Senhor, é o sol, pois é a tua palavra que assim diz. E tua palavra é a semente, Senhor. E sabemos que há vários tipos de sol, mas que nessa noite nós possamos ser o bom sol, nós possamos ser o sol adequado para receber a tua palavra, Senhor, e que possamos produzir sempre puro. Passamos e pedimos isso, Senhor, porque tu és misericordioso, porque nós merecemos, e somos falhos. Assim como a leitura que foi feita, Pai Santo, como o pastor aqui também falou, que Jonas desobediente, assim também somos nós, falhos, desobedientes. Mas aprove ao Senhor nos permitir estar aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, para compartilhar a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo se faça presente, continue presente, e que traga nessa noite todo o coração e toda a mente cativo a ti, para ouvir a tua palavra, Senhor. Te pedimos isso e agradecemos no nome que está sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, o louvor já falava aí que o Deus que é dono do mar também é nosso dono. Essa história é bastante conhecida, muitas vezes nós só ouvimos, mas não paramos para ler, para meditar, e há muito, mas muito ensinamento. Nós sabemos que no mundo antigo houve pelo menos 6 impérios: os egípcios, os assírios, os babilônicos, os persas, o grego e por fim o romano, que foi quando Jesus veio. A Síria era o império mais poderoso no Oriente Médio no período de Jonas. Os assírios eram temidos por sua crueldade, era um povo muito violento, um povo muito cruel. Há relatos históricos que falam em esquartejamento, empalamento. E você depois procura saber no Google o que vem a ser isso, que são coisas terríveis, deportações em massa. Alguns historiadores chegam a dizer que a cidade de Nínive, a cidade a qual Jonas foi mandado por Deus pregar, alguns chegam a dizer que o muro da cidade era feito, a base desse muro era feito de crânios humanos, dos inimigos dos assírios, para ver quão violento esse povo era. Eles dominaram o império justamente quando aconteceu a divisão de Israel. Sabemos que tivemos Davi, Salomão, e quando a morte de Salomão aconteceu, o reino dividiu o reino do norte e o reino do sul. E a divisão ocorreu em virtude da intransigência do filho de Salomão. Roboão, ele foi chamado, o povo se reuniu, os tribos se reuniram e pediram para que ele diminuísse os impostos, diminuísse os serviços sobre o povo. E ele consultou os anciãos disse que ele deveria ouvir o povo, e consultou os jovens. Os jovens disseram: nada, os seus amigos jovens têm que castigar mais, que tu vai ser ainda pior que teu pai, vai cobrar mais imposto, mais serviço. E como já estava escrito também, o profeta Ais já havia profetizado no livro de 1 Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 29, que Israel seria dividido. Já havia falado o profeta quando Salomão estava no trono, Jeroboão estava cuidando de uma parte das tribos, que era servo de Salomão, e tem 2 nomes: Roboão, filho de Salomão. Jeroboão era servo. E aí o profeta Ais encontrou com ele no caminho, rasgou as suas vestes em 12, e vai tomar conta desta tribo. Profetizou o que iria acontecer. Então o reino foi dividido.
E 2 tribos apenas ficaram com Roboão, e as demais tribos ficaram com Jeroboão. O reino do norte ficou com Jeroboão, que se tornou Israel, e Judá, o reino do sul. E quem já leu Jonas, ele pode ver que é um livro pequeno, apenas 4 capítulos, e ele inicia com uma ordem e encerra, como foi dito nessa noite, com uma pergunta. E Deus ordena que Jonas pregue em Nínive, e Jonas foge para não pregar em Nínive. Você sabe, quem já leu, pelo menos já escutou a história, sabe? Jonas era um profeta do Reino do Norte, cerca de 800 anos antes de Cristo, era dedicado à aliança com Deus. No entanto, ele detestava os seus inimigos. E os assírios eram inimigos terríveis. Os assírios destruíram completamente o Reino do Norte, o reino onde vivia o profeta. Ele conta, alguns historiadores, que os avós de Jonas sofreram muito na mão dos assírios. E em virtude disso, em meio a essa situação, Jonas fugiu para não pregar em Nínive. E sabemos da história, pega um barco, foge, é lançado no mar por marinheiro, passa 3 dias dentro do peixe, e por fim, alguns dizem que não por obediência, mas ele vai pregar em Nínive, não por obediência pronta, né? Livre espontânea, a gente usa esse termo militar, então livre espontânea pressão. Há quem diga que Jonas foi assim para Nínive. O livro, apesar de pequeno, como já falei, tem muitos ensinamentos. Quando lemos atentamente, tem um colega que diz quando lermos nas entrelinhas, quando lemos observando, quando lemos pesquisando, ouvindo mais informações, vemos muitos ensinamentos. O primeiro que é Jonas é o primeiro missionário transcultural, ou seja, ele é o primeiro que iria pregar após os muros de Israel. Ele era o primeiro que iria pregar fora de Israel. Ele foi enviado para pregar na cidade de Nínive. E Jonas, ele, nessa missão fora da fronteira, ele desobedece e foge. E é interessante o trabalho de Deus. É algo que, quando eu disse nas entrelinhas, é algo que a gente percebe aqui. Até na fuga de Jonas, Deus está lá. E a gente fica vendo, a gente não percebe, mas Jonas desceu para Jope, pega o navio. Se ele tivesse ido direto para Nínive, é bem provável que aquela tripulação não fosse salva. Mas Deus é tremendo, até a falha de Jonas. Jonas fugiu, e a gente esquece isso. Ele foi para um navio, e lá no navio a gente vê que há conversão de toda a tripulação. Em virtude da fuga de Jonas, toda a tripulação daquele navio foi convertida ao Senhor. E às vezes passa despercebido, para ver como estamos ensinamento. No capítulo 1, você pode ler ou depois ler, no versículo 5 do capítulo 1 de Jonas, diz assim: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E está escrito com letra minúscula. Ali a gente vai ver que o comandante, o capitão do navio, estava preocupado em não perder a carga, em não perder as pessoas, em não perder a embarcação. Mas chegou um momento que ele disse: vamos no mínimo jogar a carga para que o navio venha ficar bem, diminuir, possa flutuar melhor. E eles ali oravam cada um ao seu Deus. No entanto, quando a gente vai ver no mesmo capítulo, no versículo, a Bíblia relata que todos tinham orado, descem e encontram Jonas lá e perguntam a Jonas por que ele está ali. E ele conta a sua história. Ele conta que o seu Deus é o Deus da terra, é o Deus do mar. E quando isso acontece, aí a gente vê no versículo de número 10, versículo número 10 do capítulo 1, a gente vai ver que então os homens se encheram de grande temor e disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha contado. Ele contou ali o seu testemunho,
E os homens temeram a Deus, eles estavam pensando, orando a outros deuses, mas quando Jonas disse: olha, eu sou hebreu, e conta a sua história, conta seu testemunho, o pessoal já teme, de imediato já teme. No versículo 14 do mesmo capítulo diz: então clamaram ao Senhor. Primeiro eles temeram ao Senhor, vamos escutar a história. Depois eles clamaram ao Senhor, e aí já o Deus vivo, se você observar, já é com letra maiúscula: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que aprove. No versículo 16, eles temeram, pois estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Eles se converteram. A fuga de Jonas, que aparentemente não teria sentido, converteu toda aquela tripulação. E quando a gente vê a história do Evangelho, como é o caso de algumas pessoas que vêm no dia do Pentecostes, mais de 3.000 pessoas que se converteram, eles se espalham e divulgam o Evangelho. Muito provavelmente, através desse testemunho, através dessa história, essa tripulação, quando chegou ao seu destino, contou, e muitas pessoas, muito provavelmente, se converteram. Isso tudo em virtude da fuga de Jonas. A gente só costuma ver a história de Nínive, a gente só costuma ver a história de que Jonas fugiu, mas até na sua fuga Deus trabalhou. E quantas vezes isso não acontece no dia a dia? Eu já escutei relatos na internet de pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e de repente Deus usa um outro afastado, um alcoólatra, um drogado, e chega lá e diz: olha, Deus disse que não é lugar para eu estar aqui e tal. E a pessoa escuta e se volta para o Senhor. E mesmo aquela pessoa estando fora do caminho do Senhor, mas sendo conhecedora, a misericórdia de Deus é tão grande que alcança pessoas dessa forma. Mesmo nas nossas falhas, Deus trabalha, porque nós não podemos impedir isso. Uma outra coisa que a gente também não percebe quando lemos rapidamente coisa e contexto, quando lemos rapidamente esse texto, nós não percebemos que a oração de Jonas dentro do peixe, ele estava orando não por estar dentro do peixe, ele estava orando pelo fato que ocorreu com ele quando ele estava fora do peixe. Alguns chegam a dizer que Jonas foi engolido imediatamente, mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, das profundezas da sepultura do teu, e tu ouviste a minha voz. Se é alguém que está afundando, muito provavelmente. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Eu não estava falando que estava dentro do peixe, eu estava dentro da água. E a corrente me cercou. Todas as ondas e suas vagas passaram por cima de mim. As ondas estavam passando por cima de Jonas. Não estava dentro do peixe. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Isso Jonas, lembrando quando eu estava na água. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, as traças da terra prenderam-me para sempre. Isso aconteceu com Jonas fora do peixe, não dentro do peixe. Jonas estava fora do peixe e ele passou por toda essa situação. Quando ele estava orando, o peixe estava lembrando: meu Deus. E quando ele orou, quando ele pensou em Deus, achando que seria banido, o Senhor manda um peixe, e esse peixe engole ela, que também passa despercebido. Uma outra coisa do texto, alguns não acreditam na história de Jonas como literária, inclusive chegam a dizer que trata-se de uma parábola, onde Jonas representaria a nação de Israel, desobediente, o mar, os gentios, o grande peixe, a Babilônia, e os 3 dias dentro do peixe, o cativeiro dos judeus na Babilônia. Usam esse argumento, normalmente, por qual motivo? Por não acreditar, ou porque muitas baleias
não consegue engolir uma pessoa, sua garganta é pequena, e ela se alimenta de pequenos peixes. No entanto, dentro do mar, há criaturas marinhas capazes de engolir uma pessoa, e também há baleias que podem engolir, como a espécie, a charlotte, a jubarte. O ano passado, em fevereiro de 2025, teve uma situação do jovem, a Andreas Simancas, do Chile. Ele foi engolido por uma baleia. Na verdade, ela o explodiu, ficou para fora, alguns minutos depois. No entanto, isso nos prova que Jonas é uma história real. Além dessa experiência, Jesus, no livro de Mateus, conta como se Jonas foi uma história real. E nós, cristãos, cremos que é uma história real, uma história literária, que realmente aconteceu. História com H, como dizemos. O livro de Jonas apresenta um profeta em conflito com o caráter de Deus. E nós somos pessoas que vivemos assim. Jonas não se alegra com a salvação dos indivíduos. Ele não fica alegre com isso. Ele se ressente. Ele é o único pregador, ele é o único profeta que fica mal quando, por ele pregar, milhões de pessoas, pelo menos 100 mil pessoas, se convertem. Ele é o único profeta que reclama disso, ele é o único pregador que reclama disso. Deus, em sua soberania, fez crescer uma planta para fazer sombra. Jonas se alegrou intensamente, e a única vez que o texto fala que Jonas se alegrou foi em seu próprio benefício, e não por misericórdia divina. Jonas se alegra por conforto pessoal, mas não pela salvação do próximo. Jonas ficou muito alegre pela planta. E muitas vezes nós somos assim. Nós celebramos quando conseguimos bênçãos materiais, quando conseguimos comprar um bem, quando conseguimos ter alguma coisa. Mas quando uma pessoa se converte, a Bíblia nos diz que a festa do céu e a gente não se alegra. E principalmente se essa pessoa for alguém que a gente acha que não é merecedor. A gente acha que é um drogado, a gente acha que, na verdade, a gente nem crê muitas vezes na salvação dele. Não acredita nem muitas vezes na conversão dele. E assim era Jonas. Deus, ele se alegra com a salvação do pecador. E nós, muitas vezes, nos alegramos apenas com o nosso conforto. Na leitura da história de Jonas, Deus manda o verme, a planta seca. Deus tira ali o conforto de Jonas. O mesmo Deus que proveu a planta agora para aparecer um verme e um vento quente. Jonas volta ao desespero e deseja a morte. E a leitura não fizemos. Seu coração é revelado e mostra que ele se importa mais com a planta do que com a cidade dele. Deus, ele não estava querendo castigar Jonas. Ele queria apenas revelar o coração de Jonas. E Deus pergunta: é razoável essa corrida? Jonas responde obstinado, demonstrando sua incapacidade de se alegrar com o que alegra o coração de Deus. É pertinente. A perda do conforto revela o nosso coração. A Bíblia fala no livro de Jó que Jó perde tudo em vida. E ali ele não blasfema contra Deus. Deus me deu, Deus provou. Bendito seja o nome do Senhor. Ali mostra que o coração de Jó não estava nos bens. O coração de Jó não estava na propriedade dos filhos, não. O coração de Jó estava no caráter de Deus, na salvação do Senhor. Diferente de Jonas e diferente muitas vezes de nós. Jonas estava apegado muito mais com a planta do que preocupado com a salvação das pessoas. Chega ao ponto de pedir para morrer. E o que Deus faz aqui é revelar o coração dele. O que Deus faz aqui é mostrar o que Jonas está mais atento para as coisas efêmeras do que para as coisas do próprio Deus. A nossa alegria não deve estar ligada à circunstância, mas deve estar fundamentada no caráter de Deus. É por isso que diz que o cristão é uma pessoa alegre, pelo menos deveria ser, independente da circunstância. Independente do que você está vivendo, independente do que estamos passando, nós precisamos ser alguém alegre, porque a nossa alegria não depende da circunstância.
Não depende do local onde estamos, depende do nosso Deus. É por isso que eu disse que Deus nos manda a paz que excede todo o entendimento, independente da circunstância. Deus também revela a sua misericórdia e nos convida, eu e você, a participar dela. Os versículos 10 e 11 do capítulo 4, ele diz: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Deus contrasta aqui a compaixão de Jonas por uma planta com a compaixão de Deus por pessoas eternas. Deus diz: Jonas, você tem compaixão por uma planta, e eu não teria compaixão por uma cidade inteira, mais de 120 mil pessoas que não conseguem distinguir a mão direita e a mão esquerda, ou seja, pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Evangelho, não tinham nenhum conhecimento desse Deus, assim como aquela tripulação não tinha. E Deus diz: será que eu não haveria ter alegria por essas pessoas se converterem? E ele ainda fala do gado e muitos animais, mostrando a preocupação de Deus também com a sua criação. O coração de Deus é misericórdia e ele se importa com o perdido. E nós deveríamos ser assim, por tentarmos no mínimo ser imitadores de Cristo. Nós deveríamos ser assim. A nossa alegria deve ser baseada não em apenas receber a misericórdia do Senhor, mas em ver Deus estendê-la a outros. Precisamos entender que a nossa alegria tem que ser a alegria que alegra o coração do Senhor, a salvação do perdido. E Deus está dizendo: Jonas, você deveria celebrar e não reclamar. E muitas vezes eu e você queremos, é engraçado isso, é irônico, seria como se não fosse trágico, como já se viu. É irônico como a gente muitas vezes quer a graça de Deus para a gente, por errarmos, por falharmos, pedimos perdão e achamos que Deus deve nos perdoar, mas queremos a justiça de Deus para o outro, que muitas vezes errou menor do que nós. Mas para a gente quer graça, mas para o outro, Deus vai fazer justiça. E quando o outro erra com a gente, pior ainda. Se errar com a gente, Deus vai tomar conta, Deus vai tomar providência, Deus vai resolver. E não é bem assim. Não é bem assim. Chegamos às vezes até dizer: e mexe no mente, ou se converte, ou morre, ou se muda. É bom que se converta. Mas não tem que morrer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus tem prazer na morte do justo, e a gente não consegue entender isso. Nosso coração é muito pequeno, muito voltado para as coisas da vida. Deus é soberano, compassivo, Ele age com um propósito pedagógico, propósito de ensinamento. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Ele nos confronta quanto à nossa religiosidade egoísta e autocentrada. O verdadeiro servo de Deus, ele deve se alegrar quando Deus mostra misericórdia, mesmo para com os nossos inimigos. Pessoas que não deveriam, a gente não deveria nem usar esse termo, mas pessoas que a gente não gosta, pessoas que têm nos feito mal, pessoas que às vezes, por vezes, tenham até tirado a vida de algumas pessoas. Eu conheci um pastor, eu já adoro no Senhor hoje, que já vi também uma outra cena na TV, em que o cara matou a neta desse pastor. E fala bastante conhecido daquele lugar. Ele perdoou esse cara por isso. Há uma outra situação, e foi morte muito séria, foi uma coisa que ele esquartejou a vida, foi um negócio muito sério. E o pastor perdoou. E eu já vi outras situações, eu vi um irmão dele, uma reportagem dizendo: você fez isso com meu filho, você matou meu filho, mas ele perdoou. Isso deveria ser o nosso sentimento, mas somos humanos, é muito difícil. E Deus nos mostra isso, que devemos pensar que Ele é capaz de perdoar, inclusive pessoas dessa índole para o nosso modo de ver. O verdadeiro servo de Deus deve se alegrar quando Deus mostra essa misericórdia. A gente conhece a história do filho mais velho. Ele sempre se achava melhor, obedecia a regras, fazia tudo o que o pai dizia, tudo certinho. O mais novo era rebelde, desobediente, saiu de casa, gastou todo o dinheiro que tinha, tudo que ele recebeu.
E quando ele voltou arrependido, o pai recebe braços abertos, com festa, música e alegria. E o mais velho ficou furioso, não quis nem participar da festa. Como o Senhor pode se alegrar com esse seu filho que desperdiçou tudo neste ao pai? E o pai responde: meu filho, você sempre esteve comigo, mas esse seu irmão estava morto e ele viveu, estava perdido e foi achado. Assim como o irmão mais velho foi Jonas, e muitas vezes eu e você, igreja do Senhor, somos o irmão mais velho. Estamos na casa do Senhor. E aquele que saiu, que se afastou, a gente muitas vezes não quer nem dar paz. E em vez de se aproximar, achamos que ele deve partir sem Cristo, mas que a gente possa mudar o nosso pensamento. Não devemos ficar de fora da festa. Quando um pecador desse ou uma pessoa dessa se voltar, nós devemos se alegrar, porque a festa do céu, como já disse, porque vidas sendo transformadas, isso é o maior prazer do crente, deveria ser. E eu e você, como igreja do Senhor, será que o nosso coração está alinhado com o coração do Senhor? Será que estamos alinhados com o caráter de Deus? Será que realmente nos alegramos quando Deus encontra alguém que nós julgamos indignos, um drogado, um travestido? Quando é de longe, a gente até nem parece que está tudo bem, mas quando é alguém que a gente conhece, parece que a coisa é mais difícil para a gente. Eu mesmo, em 2004, vivi uma experiência bem difícil. Para mim, novo convertido, havia acontecido um fato no Maraguá, se não me engano. Eu creio que não falei desse fato aqui. Eu estava no curso de sargento e houve uma situação em Maraguá com uma menina, não morava com um rapaz lá, e a família dela não queria. E na época minha filha mais nova tinha 8 anos, a mais velha tinha 13. E a família não queria, era a mesma idade das meninas. E por isso o pai, junto com o filho, e a família não queria que ele namorasse, matou a filha mais nova da família. Cara, eu estava indo trabalhar, eu estava indo para o curso, lá em Curado. Quando eu vi o repórter, quando eu vi o jornal, existia aquele jornal sensacionalista, tal de Folha, se não me engano, era. Quando eu vi o jornal, eu li a história desse meu irmão. Eu novo convertido, você tem tanta raiva do cara, sem nunca ter visto o cara. O novo convertido, o coração cheio de ódio daquele cara, meu irmão. Eu só pensava nas minhas filhas. Teria eu um chateado. E quando cheguei em casa, eu disse para minha esposa: filha, ora para mim. Eu contei a história assim: o ódio desse cara. E aí Deus me revelou. Deus me disse: eu não trabalho no coração humano. E você imagina quantas pessoas, Deus me falando, não estou com ódio desse homem no local onde eu moro, na vizinhança. E me mostrou uma coisa que ele fala com a gente, de forma que a gente entende que acontece na vida militar. Numa guerra, é melhor ferir o inimigo do que matar, porque se ferir, fica pelo menos 3 fora do combate, o que está ferido e 2 que vai carregar. Se morrer, acabou, fica lá só menos 1, mas se ficar ferido, são pelo menos 3 fora. E assim é o inimigo. Às vezes ele usa e contamina monte de gente. E foi exatamente isso que o Senhor me mostrou. E eu disse: realmente, quantas pessoas ali estavam com ódio, e se partisse, mesmo sendo cristão, que era o meu caso, muito provavelmente não iria se encontrar com o Senhor, porque estava com o coração cheio de ódio. Então, assim, nós somos muitas vezes. Alguém faz alguma coisa e ficamos odiosos. E às vezes a gente até esquece, mas aquela pessoa se converte, a gente lembra do caso e diz: é nada, eu não aceito. E às vezes aquela pessoa vai até congregar para a igreja que você faz parte, você diz: fico não. Você perde o céu por certas coisas.
E o Senhor nos convida a nos alegrar com a misericórdia dele. Foi o tema desse sermão, que devemos nos alegrar pela misericórdia de Deus. Que possamos sentir isso quando alguém se converte, independente de como aquela pessoa é, porque Deus ama. Já disse isso aqui e repito sem medo de errar. O amor que Deus tem por mim e por você não é diferente do amor que Ele tem por um travesti, por uma drogada, por uma lésbica. Não há diferença no amor de Deus por mim e por você e por eles. Isso choca, mas é real. A diferença é que quando eu estou na casa do Pai, eu posso aproveitar das bênçãos, das benéficas de estar ali. Mas o amor de Deus é imutável. Se eu prego, se eu deixo de pregar, se eu louvo, se eu não louvo, se eu estou sentado no banco, se eu estou... O amor de Deus é o mesmo por mim e por você e pelas pessoas de uma forma geral. É isso que a gente precisa entender, esse caráter de Deus, esse amor que Paulo diz que nos constrange exatamente por isso. Porque a gente pensa que Ele ama diferente. Eu estou aqui e é assim, Deus tem que fazer isso. Não é bem assim. O amor dele é incondicional, como já diz o cantor. Jonas conhecia o caráter de Deus. Ele então orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni e fugi para trás, mas sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Ele sabia do caráter de Deus, mas ele não compartilhava o caráter de Deus. Há muitos Jonas modernos nos dias, há muitos Jonas entre nós. A começar em mim, tem que a conversão, que a mudança comece em mim, querendo a graça para si, como já falei, e a justiça para os outros. E Deus está nos ensinando a maior alegria no céu quando o pecador se arrepende. E como eu disse no início, o livro inicia. O livro de Jonas termina com uma pergunta aberta. Não sabemos qual foi a resposta de Jonas. No entanto, nós percebemos que houve arrependimento da parte dele. E apesar do livro de Jonas não ter um autor definido, ser autor desconhecido, mas os historiadores concordam que esse relato foi feito pelo próprio Jonas, apesar de não ter escrito o livro. E ele não tenta justificar as suas falhas. Nós vemos a história e ele não tenta justificar o seu comportamento indigno. E qual tem sido a nossa resposta quando Deus tem misericórdia das pessoas indignas aos nossos olhos? E se eu e você temos guardado mágoa de alguém, não crendo na salvação de alguém, se você tem julgado alguém por seu passado, você tem ressentimento, hoje Deus nos chama para nos alinharmos com o coração dele, para nos alegrar com a misericórdia dele, para abrirmos mão do nosso orgulho